Olá, seja muito bem-vindo ao 13º episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Murilo Brandão, e pelo meu amigo Diogo Richter. Experiência do usuário é um tema que todo profissional do direito deve se preocupar, né? Acho que é interesse de todo mundo prover uma experiência melhor para os seus clientes, sejam eles externos num escritório de advocacia, sejam eles internos para você que é um advogado corporativo e trabalha numa empresa. E existem diversas técnicas, existe toda uma ciência, existe toda uma área do conhecimento por trás da provisão, né, dessa experiência do usuário, essa experiência do seu cliente, né, como você consegue traduzir o seu serviço ou o seu produto em algo que vá trazer uma experiência positiva para quem está lidando com esse serviço ou lidando com esse produto, né. Para falar sobre esse tema, a gente convidou hoje a Thaís Falabella. Ela é UX Lead no Banco Inter. Ela também é professora, especialista em UX, UX Research, Design de Serviços, Inovação e Negócios. No episódio de hoje aqui com a entrevista da Thaís, nós começamos falando sobre o que é o design, quais são os princípios, as diferentes vertentes do design. A Thaís também comentou sobre como essas diferentes vertentes do design, especialmente o design de serviços, está relacionado ao mundo do UX, do User Experience. Na sequência, ela explicou sobre o processo de design de serviços, que passa pelas etapas de entendimento, definição, criação e lançamento de um serviço digital ou não. E por fim, a gente conversou e debateu sobre as diferentes formas de aplicação dos conceitos de design em serviços jurídicos e para profissionais do direito, visando a criação de uma cultura desses serviços jurídicos voltada ao design. O nosso 13º episódio aqui marca um ano do Entropia Jurídica, então eu queria agradecer primeiro ao Murilo, que é o meu parceiro aí nesse projeto que a gente vem tocando há um ano, e agradecer a todo mundo que nos acompanha, que nos escuta. É um projeto muito legal da gente tocar, a gente aprende muito quando está fazendo as entrevistas aqui também, e que seja sempre assim, né, Murilo? Com certeza, é algo gratificante de fazer, é trabalhoso, mas é um trabalho bom, né? Trazer esse conhecimento, conhecer pessoas, conhecer áreas de conhecimento diferente. E se você gosta do Entropia, ou gostou desse episódio, ou de qualquer outro que você ouviu, não deixe de recomendar a gente para familiares ou amigos que possam se interessar, sejam eles do direito ou fora dele também, né? Que a gente é um espaço bem multidisciplinar e bem aberto. E continue acompanhando a gente, que em breve teremos novidades aí. E para acompanhar as nossas novidades, siga a gente nas redes sociais. A gente é bem ativo no Instagram e no LinkedIn. No Instagram você encontra a gente no @Entropia Jurídica e no LinkedIn na página Entropia Jurídica. Siga a gente lá, curta os nossos episódios, nos avalie também na sua plataforma de podcast onde você nos ouça. E siga a gente lá também dentro da plataforma, assim você consegue acompanhar quando a gente lança os nossos episódios. Espero que curta e até a próxima. Fala dela, seja bem-vindo à Entropia Jurídica. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Vai ser ótima essa conversa. Thaís, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para estar no Entropia Jurídica. É um prazer receber uma designer pura aqui no Entropia Jurídica. A gente já recebeu designers de background jurídico, mas eu acho que é a primeira vez que a gente está recebendo uma designer, 100% designer, né, no sentido de que você é formada em design, fez mestrado em design e hoje você é coordenadora de UX do Banco Inter, né? E a gente fica super feliz de trazer pessoas alheias ao mundo jurídico, a carreira jurídicas, para falar aqui no nosso podcast, porque acaba enriquecendo muito o repertório de conteúdo que a gente cria aqui no nosso podcast. Para introduzir, a gente sempre convida as pessoas a elas próprias falarem sobre a trajetória de vida delas, trajetória acadêmica, trajetória profissional. E a gente gostaria que você fizesse essa introdução sobre você, sobre suas passagens de vida, carreira, academia e tudo mais, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre você. Perfeito, acho que você já introduziu super bem, Diogo. Assim, a minha trajetória profissional é muito dentro do design, né? O design é minha ótica, a partir da qual eu trabalhei desde sempre. Eu sou designer de formação, também de mestrado, dou aula também na área principalmente de experiência do usuário, metodologias de design. Durante minha trajetória profissional,
eu já atuei muito ligada ali com áreas de inovação, novos negócios, e depois, né, dessa experiência, já toda a trajetória mais focada para a área de UX em si, que é User Experience, né, muito ligada no mercado, a construção de produtos digitais, embora não necessariamente precise ser só aplicado a produtos digitais. E como você disse bem, hoje eu estou dentro do Inter, atuando, né, na coordenação da área de User Experience, e na minha trajetória eu tive muita experiência com uma área dentro de UX, que é a área de Research, que foca mais em pesquisa de experiência do usuário, e também em todas as etapas de Design Thinking, Design de serviços, né? São áreas que eu tenho bastante experiência, assim, acadêmica, mais profissional, e dou algumas aulas nesse sentido também. Onde que você dá aula? Eu dou aula na PUC e no IBMEC, algumas pós. Que legal, que bacana. Não, bem legal, Thaís, bem legal. Você já deu, na verdade, já deu algumas dicas assim do que é o UX, né, do que é o design. E o grande público aqui do Entropia Jurídica, muita gente que vai ouvir o nosso episódio vai estar ouvindo, se não pela primeira, mas talvez pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes vai estar ouvindo sobre o que é UX, o que é design. A gente gostaria de aprofundar também um pouco sobre design de serviços, né? Então, queria que você detalhasse pra gente assim um pouco, sabendo que você está falando com um público bem leigo nessa área, assim, né? O que é o UX, talvez um passo atrás o que é o design e aonde que esse design e esse UX podem acabar desagando no design de serviço, né? Que eu creio que é algo que muitos advogados podem aproveitar, considerando que grande parte do direito envolve a entrega de um serviço jurídico, né? E esse serviço com certeza pode se beneficiar de muitos aspectos de design, de UX, principalmente de design de serviços, né? Com certeza você vai conseguir trazer uma definição muito melhor que eu, assim, mas pelo que eu entendo de UX, de User Experience, assim, eu vejo como uma área muito relacionada a emoções, né? É uma área muito humana, né? Eu vejo como o conjunto de emoções que uma pessoa sente ao interagir com um produto ou interagir com um serviço, né? Então, essa área pensa muito em que tipo de percepção, em que tipo de emoção, o que o produto ou serviço vai causar, né, na pessoa que está interagindo com esse produto ou com esse serviço, que isso lá na frente vai ter consequências na forma como esse produto é desenvolvido, na forma como ele é bem aceito no mercado e no retorno, seja financeiro, seja humano, que vai trazer para a pessoa ou empresa que está desenvolvendo esse produto ou entregando esse serviço, né? Perfeito. Acho que vocês têm algum conhecimento, concordo também que a área de design de serviços potencialmente é uma área que pode ser muito explorada dentro da área jurídica. Eu acho que uma das dificuldades, assim, eu vou responder, tá? Eu vou responder o Murilo, vou falar tudo que ele pediu. Mas, assim, introduzindo, acho que uma das dificuldades de entender as possibilidades do design dentro da área jurídica é que elas são inúmeras. Elas podem existir ali desde trabalhar com uma visualização melhor das leis, né, que é todo o visual law, se eu não me engano, que as pessoas falam, mas também trabalhar os próprios serviços, e aí ele incluiria design de serviços, trabalhar a experiência do usuário, seja em produtos digitais ou não, né? Sei que vocês já conversaram um pouco sobre produtização, né, criar produtos, e muitas vezes quando a gente está fazendo isso, a gente vai ter que trabalhar a experiência do usuário nesse novo produto, nesse novo serviço. Então, acho que as possibilidades são inúmeras. E dando esse passo para trás, né, que o Murilo citou muito bem, acho que a gente precisa explicar um pouquinho o que é design, né? Design é uma palavra que quem não conhece já ouviu muito, mas é meio etérea, né? A gente escuta design disso, design daquilo, design faz inovação, design thinking, design de sobrancelhas, mas o que é essa palavra, né? Às vezes a gente não entende muito o conceito dela. E aí é importante a gente começar dizendo que design não é só deixar as coisas bonitas, design não é só fazer uma marca, né, para o seu tio, não é só estilo. O design é um pouco mais que isso. E aí a gente pode remontar um pouco para a gente entender mais a etimologia da palavra design. Design vem da palavra latim designare, que significa dar sentido ou dar significado. Acho que só disso, assim, eu acho que já representa muito, né? Assim,
Então, é uma área que busca dar sentido às coisas, né, que a gente vai criar. Acho que isso é muito valioso, né? E isso mostra que por trás do processo de design tem todo um processo lógico, racional, de significação dos elementos, dos pontos de contato e por aí vai. Além disso, eu gosto de falar um pouquinho também da época que a área do design no mercado surgiu, né, e surgiu essa necessidade do profissional do design, que isso está muito ligado à Revolução Industrial, porque antes da Revolução Industrial, as pessoas que produziam e criavam, elas eram normalmente as mesmas. Os artesãos, ao mesmo tempo que eles projetavam aquilo que eles iam criar, eles estavam ali fazendo, né, de fato, a confecção daquilo que eles criaram. Inclusive, o momento de criação e o momento de confecção, eles eram sobrepostos, muitas vezes, de maneira que nem ficava claro quando você estava criando e quando você estava produzindo. Com a Revolução Industrial, a gente começou a precisar de pessoas que iriam projetar aquilo que seria produzido em massa. E a essa área se deu o nome do design. Então, o design está muito ligado a projeto, a capacidade de projetar. Inclusive, né, na língua inglesa, design é usado nesse sentido, né, enquanto projetar. E isso é uma questão importante para a gente falar, assim, porque gera até algumas confusões, né? Mas design, então, é basicamente, né, uma área muito ligada à criação de soluções, né, ao projeto de soluções, e ele está muito ligado a esse processo racional de compreensão de todos os problemas, mapeamento e compreensão dos problemas, para, a partir disso, elaborar criativamente soluções. E o design é bem característico, sabe? O jeito que a gente cria essas soluções. Tem outras áreas que criam soluções também. Mas o design tem alguns princípios fortes, assim. Um deles é que a gente cria soluções pensando nos usuários. A gente cria a solução do usuário para fora, né? Não é da empresa para fora, é do usuário para a empresa. Então, a gente primeiro compreende o outro, a gente coloca o outro no centro, e esse outro é o usuário, é as pessoas que vão usar a nossa solução, são as pessoas que estão sofrendo aqueles problemas. Essa é a base, assim, né? Expliquei muito rápido, posso falar mais sobre alguns pontos, mas do design, e aí ele tem diversos desdobramentos dentro da área, né? A gente tem design de produto físico, a gente tem design gráfico, que vai criar configurações visuais, mas ao longo da história do design, ele também foi se separando das produções só muito tangíveis e físicas, e começou a projetar coisas intangíveis, como, por exemplo, serviços, como, por exemplo, experiências. E aí a gente começa a chegar em dois temas principais da nossa conversa, que são o design de serviços e o UX, né? User Experience. O design de serviços é ali uma área dentro do design que está focada em projetar serviços, que tem as suas peculiaridades, né? Eu, inclusive, já fiz um vídeo para o YouTube, que vocês conseguem ver se vocês me seguirem no LinkedIn, depois eu vou passar para vocês explicando bem sobre design de serviços, mas é basicamente uma das áreas dentro do design que foca em serviços que têm essas peculiaridades de ser uma performance, né, de acontecer ali ao vivo, de depender muito da interação do cliente com a organização, com a empresa, da gente precisar olhar tanto para o cliente quanto para dentro para construir um bom processo, para entregar um bom serviço e por aí vai. E dessa miscelânea toda, a gente tem também o UX em si, né, que é o User Experience. A origem do UX, ela pode ser nomeada meio que de dois caminhos, assim. Desse que eu contei para vocês, que é da história do design se aproximando mais das áreas imateriais, mas também está muito ligada com a história dos sistemas de informação, análises, né, de criação de softwares. Porque essas áreas, ao longo da sua história, começaram a perceber que elas precisavam se aproximar das áreas humanas para criar soluções que proporcionassem experiências melhores para as pessoas. O que adianta eu criar um software que ninguém vai saber usar? E o UX
está muito ligado a essa origem de produto digital, mas na verdade, se a gente vai olhar o conceito de UX, ele não precisa estar restrito a produto digital não, porque experiência do usuário é basicamente como que eu tento resolver as minhas necessidades, né? A gente enquanto indivíduo tem uma necessidade e a gente só consome serviço, só consome produto para saciar necessidades nossas. Gente, ninguém contrata um advogado porque quer um advogado. Ninguém quer um advogado. A pessoa quer seu problema resolvido. A pessoa quer, né, ter a sua separação. A pessoa quer ter os bens de um falecido. Ela não quer um advogado. O advogado é um meio de conseguir aquilo que a pessoa quer. Então, eu tenho uma necessidade, eu busco resolver esses meus problemas através de serviços e produtos que tem no mercado. E a experiência do usuário é como eu me lembro e como eu senti toda essa minha trajetória, desde o momento inicial que eu tive esse impulso dessa necessidade, até o momento final, quando eu tenho sucesso e resolvo ali minhas necessidades. E aí acho que o Murilo falou muito bem quando ele falou que a palavra UX, né, o termo UX, lembra ele de emoções, de entender essa parte mais sentimental. Sim, porque a gente está falando de uma experiência que foi vivenciada pelas pessoas. E isso tem a ver com como elas se sentiram, se elas realmente, né, conseguiram ali resolver os problemas delas, que é um nível básico, mas até mais que isso. Foi fácil resolver esse meu problema? Eu tive prazer enquanto eu resolvi esse meu problema? Porque pode ser assim, né, que alguns de vocês estão pensando, dentro dos meus serviços jurídicos eu estou resolvendo os problemas dos meus usuários. Legal. Se não tivesse, o problema era pior, né? Eu estava mais embaixo. Mas além de resolver esse problema, o processo para você resolver esse problema está sendo como? A pessoa está ficando angustiada, está se sentindo abandonada, não está com visibilidade de nada que está acontecendo, ela está empolgada, ela saiu encantada com a experiência que você está proporcionando para ela. Aí sim a gente começa, né, a falar mais sobre o UX. Eu sei que eu desatei a falar, mas só para concluir a linha de raciocínio, é muito importante dizer que experiência do usuário é algo que toda empresa, toda organização proporciona. Você pode falar assim, mas não tem área de UX aqui na minha empresa, eu não tenho UX. Isso não é verdade. Se você tem clientes, você está proporcionando uma experiência do usuário. Seja ela boa ou ruim, seja ela pensada, projetada ou não. Pode ser que nunca ninguém pensou na experiência do seu usuário, mas ele está ali, ele está vivendo, ele está consumindo seus serviços, ele está sentindo como é passar por isso. Então, por isso é tão importante a gente pensar em UX, porque todo mundo, na verdade, já está proporcionando experiências para os clientes. A gente só não parou para pensar, talvez, nelas, né? Faz todo sentido. Até o fato de não ter uma área de UX, uma área voltada à experiência do cliente, já é uma experiência para o cliente, né? E geralmente acaba não sendo muito boa quando isso falta, né? Thaís, voltando para um ponto que você comentou ali, você estava falando sobre os princípios do design, né? Antes de você partir para falar de design de serviço especificamente, e você falou que as diferentes vertentes do design têm seus processos de criação específicos, né? Você poderia explicar um pouquinho como é o processo de criação dentro do design do serviço? Qual que é o caminho que segue dentro de um projeto de design do serviço para chegar a essa criação da experiência final do usuário? Perfeito. O processo de design ele tem algumas etapas bases que são muito comuns, independente do tipo de design. Mas aí eu vou falar dessas etapas base e vou qualificar um pouco, dizendo quais são as especificações, por exemplo, de um design de serviço. Um processo de design, ele sempre começa com uma etapa de entendimento, ou de descoberta, ou de pesquisa, ou de empatia. Esses são alguns nomes que eles dão, mas isso está muito incomum. A gente começa no design tentando entender qual que é o contexto, qual que é o problema, quem são os usuários, por que eu vou criar um serviço aqui, o que está acontecendo hoje? Então, essa é uma etapa diagnóstica de levantamento de dados,
de realização de pesquisa muito importante. Dentro do design de serviços, costuma ser muito importante que nessa etapa inicial a gente vá, se é um serviço que já exista, a gente vá até o local onde o serviço esteja sendo prestado. A gente veja o serviço com um olhar bem de pesquisador mesmo, assim, de querer mapear o que está acontecendo, que a gente converse com os nossos usuários, né? Eu falei logo antes que design tem um jeito típico de fazer, que é ser centrado no usuário. Isso acontece como? Ouvindo os usuários. Se eu vou centrar no outro, eu preciso ouvir ele, eu preciso saber como está sendo a experiência dele. Então está muito ligado ali a você fazer uma entrevista, um questionário, um momento de escuta do seu usuário, um mapeamento da prestação de serviço atual, do que está acontecendo com ela ou não, que isso é, né, muito relevante para a gente. Ali dentro do design de serviço também, costuma ser interessante nessa etapa de entendimento que você faça momentos de conversa com os seus colaboradores que prestam o serviço. Por exemplo, se a gente está falando de um escritório de advocacia, é importante para mim que eu olhe, né, tanto os usuários clientes, como também os meus colaboradores que prestam aquele serviço. Porque de que adianta eu criar algo maravilhoso para os clientes, mas que os meus funcionários, colaboradores, não consigam executar? No fim das contas, não vai ter serviço. Então, eu preciso ouvir também os meus colaboradores, toda a estrutura lógica que me possibilita prestar aquele serviço. Então, esse momento de descoberta, que a gente chama muito no mercado de discovery, né, o termo em inglês, é um momento de coletar o máximo de informações possíveis sobre o seu serviço, sobre o seu usuário, sobre os sentimentos dele, sobre os seus colaboradores, sobre os seus processos também. Você pode e deve fazer pesquisas, entender ali, né, o que um outro serviço está fazendo, o que tem de tendência e inovação na área. É um momento mesmo de imersão. Óbvio que eu estou falando aqui de uma maneira genérica, né? Se você já tem um desafio específico, eu quero fazer um processo de design de serviços para melhorar o fluxo de entrada de novos clientes no meu escritório. Cara, é diferente, você vai pesquisar tudo sobre esse universo. Mas aí, seguido da pesquisa, a gente passa por uma etapa que é a etapa de definição, que é basicamente o quê? A etapa onde a gente sintetiza tudo que a gente entendeu da pesquisa e cria ali muitas sínteses visuais, coisas que o design é muito bom de fazer. E não é só sobre deixar as coisas bonitas, não. É sobre organizar visualmente a informação. Então, a gente pode, por exemplo, criar um mapa da jornada do seu usuário. Essa é uma ferramenta que a gente tem dentro do design de serviços, que seria basicamente você construir um desenho, né? Não precisa necessariamente ser desenho de personagem. Não é para você desenhar os bonequinhos necessariamente, não. Se quiser, é ótimo. Quanto mais visual for, melhor. Mas poderia ser ali com post-its, num slide, para você mapear as etapas, né, as ordens das ações que as pessoas fizeram. Então, primeiro, né, para ele te conhecer, por onde que ele foi, ele entra em contato, e aí, o que você fala para ele, o que você responde, qual que foi o passo a passo mesmo da pessoa em contato com o seu serviço. Fazer esse mapeamento é, por exemplo, maravilhoso nessa etapa de definição, porque você consegue identificar dentro da sua jornada de prestação do seu serviço quais são os pontos de maiores dores do seu cliente, onde que você está falhando mais. E vocês vão ver, assim, só de fazer esse exercício de tornar visual algo que a gente faz e nem percebe que faz, vocês já vão ver possivelmente milhões de pontos de melhoria. Eu já fiz isso muitas vezes e é impressionante. Só de bater o olho você vai falar, gente, mas isso está horrível. Nosso cliente vai esperar um mês sem um retorno nosso, vai achar que a gente morreu. E aí você vai ver o tanto de coisa ruim que pode estar acontecendo, que você pode melhorar, que são oportunidades, né, de melhorias de design. Nessa etapa de definir, então, você pode, por exemplo, fazer esse mapeamento, fazer também o que eles chamam ali de ecossistema do serviço ou ecologia de serviço. O nome dessa ferramenta muda um pouco, mas é basicamente um mapeamento de todos os stakeholders, de todos os atores
que estão envolvidos naquela prestação de serviço, que também é uma outra ferramenta boa para isso. E muitas vezes, por que elas estão nessa etapa de definir? Porque elas são uma síntese a partir das pesquisas anteriores, né, que você fez. E nessa etapa de definir, depois de, né, trazer essas sínteses e essas análises das coletas feitas na etapa anterior, a gente vai entender quais são os nossos focos daquele projeto de design de serviços. Porque provavelmente você vai achar 28 coisas para melhorar. 28 é pouco, muito mais. Você vai ter que, então, definir o que é pior, qual que é a maior dor, qual que é o maior ofensor que eu tenho hoje para ter um bom serviço. E aí escolher eles e trazer um direcionamento a partir dos insumos de pesquisa de solução, assim. A gente viu que o nosso público é um público mais velho, que tem menos costume de acessar redes sociais. Ou ao contrário, nosso público é um público mais velho que está no WhatsApp o dia inteiro. Enfim, é legal você conhecer mais o público também. Definir os próximos passos do projeto de design de serviços. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de criar ou desenvolver, que é talvez a etapa mais óbvia do processo de design. Quando as pessoas pensam em design, as pessoas pensam nessa etapa mais criativa, que é onde a gente vai, de fato, começar a elaborar a solução. Até então, a gente estava falando de problema. A gente estava entendendo o contexto, mapeando os problemas e tomando decisão de foco. Agora, a partir de um problema específico mapeado, a gente vai fazer processos criativos para levantar possibilidades de solução. E esse levantamento de possibilidades de solução pode partir por sessões co-criativas, por construção de um brainstorming. Design de serviços costuma ser muito legal você fazer, por exemplo, uma sessão de brainstorming com seus colaboradores, que estão ali com seus clientes todos os dias, e levantar pontos de melhoria. E a partir do levantamento desses pontos de melhoria, o design já passa a tangibilização das ideias. A gente não para assim, se a gente usar um chatbot para avisar o nosso cliente da evolução do processo dele, é uma ótima ideia para resolver um problema. Vamos supor, né? A gente mapeou a jornada do nosso usuário, a gente viu que um dos maiores problemas depois, dado o início de um processo, o cliente ficava muito tempo sem retorno, sem saber o que estava acontecendo nos trâmites do processo, e era algo ruim. A gente teve várias ideias, e uma das ideias foi criar um chatbot, que é, né, ali uma comunicação com algum nível, né, de automatização, para avisar o usuário do que está acontecendo com o processo dele. Legal, a gente entendeu que essa era uma boa ideia. E aí a gente já vai partir para começar a tangibilizar, a pôr a ideia no papel. Como que vai ser esse chatbot? Que mensagens que ele vai mandar? Em que momento que ele vai mandar? Quais que são os fluxos das conversas dele? Então a gente vai começar a elaborar a solução em si, dentro dessa etapa de criar. E além de elaborar a solução, a gente vai também testar essa solução com usuários, criar ali protótipos, MVPs. A gente não vai esperar, eu não vou ficar 6 meses construindo o melhor chatbot do mundo sem mostrar para usuário nenhum. Isso não tem lógica, né? A gente não sabe se é efetivo. Toda ideia, ela é uma hipótese de solução antes de eu testar. Então, nesse momento também, você vai começar a pensar alguns testes para você fazer para verificar essa ideia funciona. E aí, um chatbot, você pode testar de uma maneira muito simples, sabe, Diogo? Você pode, por exemplo, criar mensagens padrão e simular um chatbot no WhatsApp com outra pessoa, onde você copia e cola mensagens de um Word, sabe? Você pode fazer isso de muitas maneiras. Então, é testar mesmo, testar quando a ideia ainda está incipiente, para ir melhorando a ideia. E, por fim, a gente chega na quarta etapa do processo de design, que é a etapa de lançar, que é onde a gente vai refinar a nossa solução e fazer todos os passos necessários para o lançamento dela. Então, né, seguindo nesse exemplo do chatbot que eu criei aqui ao vivo e estou falando com vocês, seria, depois da gente fazer os testes, a gente ver o que a gente pode melhorar nessa ideia de chatbot, tudo que eu tenho que deixar pronto e escrito para execução. Uma passagem de bastão ali para o time de tecnologia, para você, né, conseguir implementar essa ideia, qualquer tipo de documentação de projeto que você precise fazer. E aí ali é refino mesmo, assim, trabalhar
os pontos, né, de mais detalhe. Isso tem uma característica grande de design de serviços, inclusive que eu esqueci de falar na etapa de criação, então vou voltar para a etapa de criação. Na etapa de criação, uma característica do design de serviços é que é muito fácil testar em serviço. Sabe por quê? Eu posso testar com uma pessoa. Eu atendo 200 clientes por mês. Eu posso pegar treinar um funcionário para fazer diferente com um e ver se vai dar certo. E depois fazer com o outro. Então eu posso personalizar o meu serviço antes de criar um processo padrão para que 300 advogados do meu escritório sigam. Eu posso fazer isso com menos pessoas e verificar se dá certo ou não. Outra forma de testar serviço é você fazer, vai parecer ridículo, mas é importante, é você fazer uma interpretação. A gente chama de roleplay. Sabe, você tem uma ideia ali de serviço, finge que alguém é o cliente, finge que alguém está atendendo ele e testa mesmo ali na interpretação o que pode funcionar ou não. E na etapa de lançar, depois que a gente já criou e fez essas coisas todas que eu estava explicando antes, né, que é essa etapa de finalizar a criação e deixar tudo prontinho para ser implementado no mercado, é muito comum que na etapa de implementação, de lançamento, né, implementação de design de serviços, perpasse por um treinamento da equipe. Aqui sim, depois que a gente testou a ideia, verificou que ela ia dar certo, iterou ela, melhorou ela, agora eu vou lançar, agora é oficial, aí normalmente você tem que fazer um procedimento padrão, ensinar a sua equipe. Vamos supor que é o chatbot. O chatbot, eles nem têm que fazer nada. Não, você vai ter que avisar a sua equipe que esse chatbot existe, né? Você vai ter que instruir para eles como lidar com isso, como comunicar com o cliente. Então, tudo isso é bem característico. Basicamente, essas são as 4 etapas do processo de design. Então, entender, definir, criar e lançar. Pô, sensacional. Baita aula aqui que deu pra gente, Thaís. E deixa eu, aproveitando nesses processos todos, eu acho que você até responde uma pergunta que a gente tinha planejado aqui, que era sobre os diferentes tipos de UX, né? UX Research, UX Writing e tudo mais. Imagino que eles estejam relacionados a esses 4 processos, né? Por exemplo, o UX Research estaria ligado a essa etapa de Discovery, talvez o UX Writing ligado ali à parte de criação, ou estou enganado, estou falando besteira? Não, sim e não. Acho que você está certo. O UX Research é basicamente uma especificidade dentro do processo de design. Como eu contei aqui, eu contei mais ou menos brevemente o processo de design de ponta a ponta. Mas como eu acho que deu para perceber, é um processo que demanda muitos conhecimentos. Óbvio, um designer generalista, ele tem que saber fazer isso de ponta a ponta. É aí que a gente está o projeto. Mas o design é, por essência, multidisciplinar. Então, com a ampliação das áreas de design, começou a ter algumas pessoas que olhavam especificamente para cada etapa ou para cada aspecto do design. O UX Research, ele está olhando para o aspecto da pesquisa. E sim, você está certo, ele está muito envolvido nessa etapa de discovery, ele provavelmente vai ajudar as pessoas nessa etapa de discovery, mas na verdade pesquisa perpassa o processo de design, não é só na etapa de discovery. Por exemplo, eu falei que na etapa de criação a gente tem teste com o usuário, isso é um tipo de pesquisa também. O research, ele pode ajudar nessas pesquisas. E além disso, eu descrevi as etapas de um projeto, mas quando a gente está falando dentro de uma empresa, a gente tem etapas também de melhoria, depois do lançamento de um projeto, sabe? Então, assim que eu lanço um projeto, um research pode me ajudar a verificar se aquele novo serviço está alcançando os objetivos que a gente queria. Por exemplo, implementando uma pesquisa de satisfação recorrente com os nossos clientes. Por exemplo, o NPS, que é o Net Promoter Score, que vê, né, o nível de indicação. Então, se eu implementar isso, imagina que eu implementei isso antes e depois da mudança e implementação do chatbot. Eu conseguiria, por exemplo, analisar se, após a implementação do chatbot, a gente teve um aumento da satisfação dos meus usuários. Então, o Research está ali acompanhando todos os momentos focados em pesquisa e experiência do usuário. E o X-Writing está muito ligada a toda a parte de interface conversacional que a gente vai ter na nossa solução.
Então, eles estão sim, você tem toda a razão, mais ligados à etapa de criar e lançar, principalmente, mas não só, assim. Pode ser que dentro de um projeto a gente esteja trabalhando muito alguns quesitos, alguns critérios ali de termos, né? Por exemplo, os termos jurídicos são muito difíceis de entender. Vamos escrever de uma forma que todo mundo consiga entender? Isso pode ser um trabalho que um UX-Writing consiga fazer, porque eles criam a escrita conversacional de uma maneira que vai trazer boa usabilidade, considerando o usuário, considerando o contexto. Então, o UX-Writing também pode, por exemplo, fazer pesquisa lá na etapa de Discovery, para entender com que palavras o meu cliente descreve o meu serviço. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa só focada no UX-Writing, para entender qual que é o vocabulário do meu cliente quando ele fala do meu tipo de serviço. E aí eu passo a usar esses termos nas minhas divulgações, nas minhas comunicações com os meus clientes, para eu falar a língua dos clientes e para eu ter, na minha solução, uma estrutura de conversa mais lógica. Super legal, Thaís. Super legal. Conseguiu detalhar bem assim, todas as etapas, né? Você explicou de forma bem didática, bem clara, assim, a experiência que a gente teve na sua explicação foi bem positiva. E duas coisas assim que eu fiquei pensando ao longo da sua exposição, assim. Primeiro, a questão você até citou essa palavra, que é a multidisciplinariedade, né? Imagino ali que em todas essas etapas, assim, existam áreas do conhecimento que ou são aplicadas diretamente nesse processo ou que podem ajudar esse processo, né? Pelo que você falou, assim, dá pra compreender que o UX é uma matéria muito orientada a dados, né? Então você pode ter uma ajuda de um conhecimento sobre ciência de dados também, tanto para você, na parte do UX Research, né? Você entender o que você precisa entender, você receber esse feedback, você coletar esses dados, tanto ali no pós, né? De você coletar dados sobre como foram as interações, como que as pessoas, como foi a experiência das pessoas depois que você implementou todo esse processo e aplicou um processo de UX, né? A parte de writing também, pode contar com uma experiência ali de redação, né? Pessoas que entendem da parte do marketing. Dá para brincar com muitas áreas do conhecimento diferentes para criar esse processo, né? Isso é muito interessante. E outro ponto também que me chamou a atenção ao longo da sua fala aí foi o tanto de coisa que dá para aplicar numa atuação jurídica, né? Desde a forma como você cria o site do seu escritório, por exemplo, a forma como você se comunica com seus clientes, a forma como você busca os seus clientes ou atende eles no primeiro contato, ou a forma como você escreve um contrato, como você escreve uma petição, né? Tá muito na moda agora a questão do visual law, né? Que é você criar elementos visuais para facilitar a compreensão. E como, às vezes, você criar um fluxo simples, um gráfico, seja numa petição, seja num contrato, pode realmente facilitar o atendimento, né? Puxando para um lado de advocacia corporativa, né? Um departamento jurídico de uma empresa, né? Tem tanta coisa legal que você dá para fazer para melhorar a experiência dos advogados que estão nesse departamento jurídico, e tem tanta coisa que esses advogados podem fazer. Coisa simples como fazer uma pesquisa de satisfação com os clientes internos da empresa, né? Ou você aplicar uma linguagem mais simples, né? Uma plain language ali, ou eventualmente elementos visuais também, em um contrato para acelerar o tempo de negociação, né? Que isso é uma coisa que todo advogado corporativo lida muito, que é a celeridade com que os clientes internos querem que os contratos sejam fechados e que os pareceres sejam dados, né? Mas você tem um trabalho mais consultivo, assim, de você transmitir para os seus clientes internos o que uma regulação, o que uma lei nova está falando, né? Você explicar isso de forma a trazer uma experiência melhor para a pessoa que está ouvindo e transmitir melhor tua ideia de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, né? Dá pra ter ouvindo você falar, dá para ter bastante ideia de coisa que dá para falar, mas também imagino que são coisas que exigem certa especialização, que exigem certo conhecimento, assim, Thaís, mas indo para minha pergunta específica para você aqui agora, tem bastante coisa que dá para aplicar desde logo, assim, imagino que existam graus diferentes de experiência do usuário, né, que você possa aplicar. Claro que quando você tem uma equipe estruturada só para isso, você vai ter um grau de experiência maior, mas você acha que é possível, assim, Thaís, um advogado correr atrás desse conhecimento, estudar e aplicar
ele mesmo aplicar diretamente técnicas assim de UX, técnicas de design de serviços, para melhorar a experiência dele de forma mais imediata? Ou é algo que exige realmente, para você começar de cara, assim, você precisa de uma estrutura grande, de um estudo muito longo? Ou é algo que dá para já fazendo MVPs de UX ali em qualquer escritório ou departamento jurídico? Ótima pergunta, Murilo. Eu acho que dá sim, sabe? Só do que a gente conversou aqui, eu acho que essa junção do design com a área jurídica, ela tá tão nova que a gente tem muito mato alto para cortar, sabe? A gente não precisa necessariamente de um mega especialista. Óbvio que vai depender da sua intenção, da sua expectativa, assim. Mas eu acredito que se alguém começar a estudar um pouco sobre a área de design, os conceitos básicos, pegar uma ferramenta, como por exemplo que eu disse aqui, mapa da jornada do usuário, personas, que é quando a gente cria um personagem que representa o nosso cliente, pegar essas ferramentas e começar a experimentar, fazer, né, um pouco de design de serviços dentro da sua realidade, eu acho super válido. E não é à toa, não foi da boca para fora que eu falei que o design é multidisciplinar, não. Assim, o design é realmente multidisciplinar, é muito comum pessoas de outras áreas e outras formações aplicarem o modo de pensar do design, inclusive o design thinking é uma área que trouxe muito essa bandeira, né, de levar o jeito de pensar do design para não designers. E a importância dessa multidisciplinaridade, eu acho que fica claro até na amplitude que design tem, que o UX tem, que eu mencionei para vocês. Gente, é muita responsabilidade. E é óbvio que não é uma pessoa que é de UX que vai ser responsável pela experiência do usuário. A responsabilidade da experiência do usuário é de todo mundo que está na empresa, de todo mundo que presta um serviço. Então, quanto mais pessoas se sensibilizarem sobre a importância de olhar para o usuário, a importância de ter essas bases, de proporcionar uma boa experiência, melhor, sabe? Na teoria, o resultado vai ser ainda melhor. E é óbvio também, assim, eu quero deixar isso explícito na minha fala, caso tenha alguém de design aí ouvindo também, não ficar chateado, que ainda assim tem espaço para alguém, né, que seja da área jurídica aprender sobre design e implementar em pequenos experimentos, né, fazendo pequenas melhorias, mas eu acho que também tem muito espaço para profissionais com conhecimentos mais profundos, metodológicos, dentro da área de design. Eu acho que depende um pouco da expectativa, sabe? Se vocês querem fazer, cara, quero ser o escritório brasileiro pioneiro em aplicação de design de serviços, ou eu estou ali dentro de uma empresa, sou um departamento jurídico e a gente está querendo, assim, revolucionar o nosso departamento. Eu indicaria, nesse caso, chamar o apoio de um especialista, assim, consultivamente, ou alguém da empresa, porque, né, é importante também, a gente tem um conhecimento maior de ferramentas, de técnicas, uma bagagem maior e a gente pode acrescentar e acelerar esse movimento. Agora, não desestimulo de modo algum o movimento de iniciar, porque mesmo que depois, no futuro, tenha algum designer junto com vocês, a sensibilização, o conhecimento desse olhar, ele é muito válido, sabe? Aprender o olhar de design, eu acho que vira uma chavinha para quase tudo, sabe? Saber entender o meu cliente, saber criar soluções são habilidades válidas para qualquer profissional. Então eu super estimulo aprender e tentar aplicar alguma coisa dentro do seu contexto de trabalho. Nesse último ponto que você comentou, Thaís, o que você recomenda para um advogado, na sua experiência que você já teve, se é que você já teve alguma vez a feliz ou infeliz experiência com um serviço jurídico? Vamos colocar um serviço advocatício aqui, né? Sem querer ofender nenhum advogado, porque eu sou também, o Murilo também é, mas a gente sabe que muitas vezes é um processo doloroso para as pessoas, e muitas vezes não é nem por causa do advogado, é porque existe N coisas, existe uma burocracia do processo, enfim, se for um processo judicial, por exemplo, e de uma forma ou de outra, se a gente fala de pessoas físicas, geralmente elas buscam advogados para resolver problemas da vida dela, né? Então já não é ninguém busca advogado porque quer, geralmente, né? Ninguém busca advogado porque quer melhorar alguma coisa da vida.
Geralmente quem faz isso é mais empresário, alguma coisa, que tem essa visão de que o advogado pode acabar fazendo alguma coisa ali que pode ajudar na vida da pessoa. Mas, de forma geral, as pessoas buscam advogado para resolver algum problema, né? Pode ser, sei lá, um divórcio, já não é uma experiência legal, fazer inventário, que isso pode levar a briga de família, por exemplo, uma compra que não deu certo, a pessoa precisa entrar com uma ação, o voo, né, que atrasou, enfim, quase nunca é para uma coisa boa. E tudo que você comentou sobre design, né, voltando até para os princípios que você falou lá no começo, na minha visão tem tudo a ver, e tem a ver com o que o Murilo falou sobre o UX também, né, que o design, assim, em resumo seria você ser bastante empático às pessoas, né, basicamente, assim, você olhar para o outro de verdade e falar se a pessoa está sofrendo, como é que eu posso ajudar e como é que eu posso tornar esse processo de cura dela, de solução, o melhor possível, né? E nesse contexto, o que você recomendaria de volta, né? Trazendo a minha pergunta aqui finalmente, o que você recomendaria para advogados, de forma geral, né, considerando experiências que você teve ou não com serviços jurídicos, para criar uma cultura de design dentro do serviço que eles prestam, dentro da empresa deles, dentro do escritório e tudo mais? Como é que dá para implementar essa cultura de design? Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente começar com algumas iniciativas pequenas, sabe? Uma das coisas que é até um pouco um princípio do design, você falou e muito bem, assim, um dos princípios, se eu for citar os 3 princípios do design, eles são empatia, colaboração e experimentação. Esses 3. Empatia, né, a gente já falou muito, que é olhar para o outro. Colaboração, a gente falou um pouco quando a gente falou de ser multidisciplinar, de juntar as pessoas, chamar os colaboradores. E o terceiro é a experimentação, que tem um pouco a ver com o que eu vou recomendar agora, que é a gente não querer proporcionar grandes mudanças de uma vez. Eu não chegaria no escritório, eu não faria isso, eu não indico. Chegar para o seu, sei lá, para o seu chefe, para a pessoa que comanda o escritório de advocacia e falar assim: estamos fazendo tudo errado, vamos jogar tudo no chão e agora é só design thinking, post-it na parede e vocês estão fazendo isso errado. Quando a gente propõe grandes mudanças assim, desse jeito, a gente gera muita resistência. Primeiro porque as coisas podem não estar rodando na melhor experiência possível para os usuários delas, mas se o escritório existe é porque, de alguma forma, alguma coisa está funcionando, assim, né? Está tendo cliente, está rodando. Então, a gente não pode também ofender as pessoas que estão fazendo isso rodar. É muito melhor a gente chegar e falar, por exemplo, que a gente poderia... vamos fazer um experimento, nesse caso, com, 5 clientes, vamos experimentar trazer um contrato um pouco mais ilustrado? Vamos experimentar fazer uma reunião via mandar áudios explicativos para as pessoas, sabe? Pequenas mudanças mesmo, assim, de ideias de melhoria de experiência, e aí a gente vai mostrando o resultado a partir disso, porque a gente vai falar assim: olha só, nesse projeto aqui, a gente fez isso e os clientes amaram, os clientes indicaram a gente para outros clientes. Vamos fazer mais isso? E assim que a gente vai promovendo uma mudança, uma transformação, né? Ela perpassa um pouco por experimentos. Eu acho que essa seria a minha primeira dica. E a segunda dica tem um pouco a ver com o próprio contexto que você deu antes de me trazer a pergunta, que é um processo doído, doloroso, o processo, né, de relacionar ali com o advogado que está prestando um serviço para você. É doloroso, porque de início a pessoa já está passando por um momento ruim. Ela já te procura com uma carga ruim, né? Não é igual a relação, por exemplo, com uma empresa de festa, que a pessoa chega lá animada, né? Ela chega em você com problemas. E como você muito bem disse também, a gente tem toda uma burocracia e regras que não dependem do escritório, do advogado em si, né? Elas são legais e vocês não têm muita gerência sobre isso. Então, a gente está trabalhando num cenário complexo de prestação de serviço, porque você tem um cliente sensível e um processo cheio de amarras. Ah, Thaís, então eu vou desistir disso de design de serviço. Não. A minha dica é:
pensa em pequenas melhorias. Se é uma jornada ruim, um momento que você torna bom já está ótimo. Não tenta revolucionar o processo inteiro. Assim, nossa, eu quero que a partir de semana que vem, com uma semana, todos os meus clientes saiam com a solução na mão. Seria o processo ideal? Provavelmente, mas você, para fazer isso, você vai levar muita carga, você vai ter muitos entraves. Imagina, se você melhorar um ponto de contato é um momento que você entra em contato com o seu cliente. Se você melhorar um ponto de contato, você já está tornando a jornada melhor. Por exemplo, pode ser o momento em que você explica para ele o seu serviço. Se você criar, sei lá, um desenho legal para explicar aquele momento, ou se você criar uma faca de perguntas e respostas para aquele momento, ou se você tiver uma prática de, sei lá, semanalmente dar updates para os seus clientes do que está acontecendo, fazer um report por áudio, eu não sei, assim, pequenas coisas, sabe? Que você pode melhorar. Pode ser um e-mail um pouquinho menos burocrático, que já deixa a pessoa mais animada porque ela está compreendendo o que está acontecendo. Tem coisas muito simples, sabe? A gente pode, desde soluções muito automatizadas, que aí tem um preço de investimento, assim, até soluções muito humanas, sabe? De tipo, sabe aquela, assim, vou dar um exemplo de outra área bem boba, mas que eu acho que vai ajudar a gente a entender. Sabe essa moda de você receber uma mensagem escrita à mão por alguém? Nos pedidos de aplicativo e tal? Eu sei que agora ficou um pouco batido, mas sabe isso, ou a balinha do Uber? São pequenas coisas de surpresa, pequenos elementos de surpresa e humanização dentro de um serviço que encantam. Se você achar a balinha do Uber da advocacia, você já está show, cara. Sabe? Você já está muito melhor. Não vai ser exatamente uma balinha, mas assim, pode ser uma coisa muito simples. Você não precisa pagar milhões em uma tecnologia de inteligência artificial, necessariamente, para você estar proporcionando uma experiência melhor, sabe? Se você vê os pontos de dor e uma oportunidade onde você tem espaço para agir, então minha dica é essa: achem oportunidades de problemas em que você tenha gerência sobre aquele momento. Cara, temos um super problema que é o tempo de resolução das ações. Você não tem gerência sobre isso. O máximo que você pode fazer ali é um paliativo, para a pessoa acompanhar, ter previsibilidade do tempo e tudo mais. Que já ajuda, porque ela não fica ansiosa, né? Ela não fica sem visão se está andando ou não, e por aí vai. Mas tenta achar, assim, pequenas coisas que você pode fazer, que eu acho que já vai ser um grande começo. Bem legal, Thaís, bem legal. Então, nossa conversa foi super prática, assim, né? Com certeza, muita gente que está ouvindo a gente vai sair com alguns planos de ação, assim, ou nem que seja uma coisinha simples, nem que seja uma balinha do Uber, assim, esse exemplo que você citou, já para criar uma experiência melhor na atuação dela, seja no escritório, seja num departamento jurídico, ou seja na academia, ou em qualquer área de atuação profissional ou da vida mesmo que a pessoa esteja atuando. Foi bem legal mesmo, Thaís, eu agradeço enormemente sua presença, foi um bate-papo super legal, bate-papo super prático, super didático. Mesmo sendo para uma plateia de direito, foi super detalhado e compreensível, né, para todo mundo que vai estar ouvindo a gente, independente do background. E para finalizar, eu queria abrir o espaço, Thaís, para você falar onde que as pessoas podem te achar para conhecer um pouco mais sobre você, ou para entrar em contato, para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Também uma coisinha a mais, se você tem alguma dica, assim, para quem quer começar a entrar nesse mundo, seja de livro, algum curso específico. Eu sei que no seu LinkedIn lá tem bastante conteúdo legal, então talvez seja um caminho bom para começar. Perfeito. Então, gente, para a gente continuar se acompanhando, assim, eu indico me seguir principalmente no LinkedIn, a rede que eu movimento mais nesse sentido, Thaís Falabella, meu nome está lá inteiro, Thaís Falabella Ricaldoni, mas é relativamente fácil de me encontrar. Eu posto algumas coisas no meu perfil do Instagram, mas ele é meio pessoal/profissional, e ele é @Thaís Falabella também.
de dicas assim de conteúdos. Eu vou fazer um pequeno jabá meu aqui de começo. Eu tenho 2 cursos meus para indicar, mas aí vou falar também de outros conteúdos depois. Eu tenho um curso que já está lançado ao vivo para quem quiser sobre Design Thinking e Inovação. Ele é um curso que vai trazer um pouquinho mais de base sobre o processo de design de uma maneira bem ampla e aplicável em diferentes cenários. Ele é um curso num valor super barato, assim, são R$ 50, e ele está lá na PUC Minas, para quem quiser pesquisar. Eu posso mandar o link também aqui para vocês, se puderem divulgar, mas é basicamente bit.ly/dtnegócios, e aí você cai lá no link desse curso. E tem um outro curso que está para ser lançado, está saindo do forno também, assíncrono, de aulas gravadas, que é o curso Skill, que eu vou dar sobre a área de UX especificamente. Nesse a gente vai falar mais sobre o UX, principalmente o UX de produtos digitais, mas dá para ter um contexto de maneira geral de como trabalhar com mais profundidade. Esse curso do Skill é um pouco mais longo, assim, sobre experiência do usuário. Esses são os meus produtos que eu já tenho, né? Além de, como o Murilo já falou, posto alguns conteúdos também no LinkedIn. Eu tenho algumas dicas, eu Desculpa, acho... só uma perguntinha. Esse do Skill e UX é PUC Minas também? Não. Esse Skill de UX eu vou fazer ele junto com a Curral, que é uma empresa de cursos, e a gente vai estar divulgando ele ali mais ou menos para o meio, fim de novembro. A gente vai estar lançando ele, e aí se vocês me acompanharem ali no LinkedIn e no Instagram, vocês vão me ver postando bastante sobre ele. E o que eu ia falar, assim, esses são os meus conteúdos, né? Mas a gente tem vários outros conteúdos na área de design. Eu indico muito, principalmente para quem está nessa pegada assim, de entender como o design de serviços pode ajudar. Um livro muito bom, assim, muito referência, que é o This is Service Design Thinking, ou Isso é Design Thinking de Serviços, e é um livro bem básico, que fala muito das metodologias, e é bem referência. A gente tem também o livro Design Thinking do Tim Brown, que eu acho que é uma boa porta de entrada ali, para quem quer entender um pouquinho mais, né, desse universo. E outra dica que eu normalmente sempre dou é para as pessoas seguirem comunidades, eventos, né, na área de design, que a gente tem bastante, a gente tem muito conteúdo online sobre design. E aí uma referência específica, que é um coletivo que eu faço parte, que eu sou local leader, inclusive eu esqueci de falar na minha apresentação, que é o IXDA, IXDABHZ, né, @IXDABHZ no Instagram, que é um coletivo que está puxando muito a área de UX, e aí tem sempre evento, conteúdos e tudo mais. Sensacional, coisa pra caramba pra gente aprender aí sobre o assunto. E sim, por favor, mande pra gente os links do curso, que a gente faz a divulgação, inclusive nos nossos canais aí do Entropia Jurídica também. Muito obrigada, gente. Thaís, queria também reforçar os agradecimentos. Foi um grande prazer falar aqui contigo. A gente sai com muito aprendizado mesmo sobre design na prática e como que a gente pode aplicar isso no mundo jurídico, que deve ser aos poucos, né? E é bom que o mundo jurídico já se despertou para isso, né? E está atento que a gente precisa tornar o processo jurídico como um todo, né? E não o processo judicial, o processo jurídico mesmo, mais empático para as pessoas, né? E aqui você trouxe vários, de forma muito concatenada e muito clara, como que a gente pode alcançar essa empatia nos serviços jurídicos. Então, muito obrigado por estar aqui falando com a gente numa sexta-feira à noite. Espero que a gente possa conversar numa próxima também sobre entropia, até numa visão já diferente, né? O que deu certo no mundo jurídico, tudo mais, e a gente conversa de novo. Perfeito, vai ser um prazer. Eu acho que esse despertar é o mais importante, né? Assim, se a área já se despertou, aí daí em seguida os caminhos são muito massas, assim. Com certeza. Então tá bom, Thaís. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchauzinho. Nossa convidada de hoje foi Thaís Falabella,
Você pode entrar em contato ou saber mais sobre o seu trabalho por meio do seu LinkedIn, Thaís Falabella Ricaldoni, e pelos demais links na descrição do episódio. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais. E também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.